Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre genética de populações. Ela visa avaliar a distribuição de frequências dos alelos, nas populações, bem como forças evolutivas que contribuem, de certa forma, para todas essas mudanças e variações, as pressões seletivas que acontecem sobre elas. Então nós vamos ter ali os genótipos, lembrando que os genótipos é quando a gente tem a união dos alelos se organizados vindo um de pai e um de mãe, tudo bem? E aí nós temos a chamada frequência genotípica, ou seja, dos genótipos. Então nós temos aqui, por exemplo, 3 genótipos azão, entre 8, 3 sobre 8 dá 0,375 de frequência, ou seja, 37,5%. Do azão-azinho também temos 3 entre 8, 0,375 também, 37,5%. E do azinho, tá aqui o verdinho, tá? 2 entre 8, 0,25%, ou seja, 0,25 ou 25%. Beleza. E a frequência do alelo, tá, gente? Agora a gente está falando do alelo isoladamente, do azão e do azinho, não mais de genótipo, né? Nesse sentido, a gente vai entender que a matemática tem um papel extremamente importante no estudo disso daqui, ok? Mudanças nessas frequências alélicas são fatores evolutivos que influenciam de uma maneira, interferem nas frequências dos alelos. Por exemplo, mutação e seleção natural, a recombinação gênica, migração e deriva genética e por aí vai. Então nós vamos ter aqui organismos que vão sendo eliminados. Com a eliminação do indivíduo, a gente também está eliminando alguns genótipos e, consequentemente, alguns alelos. E às vezes você vai selecionando alelos preferenciais que muitas vezes eles podem ser úteis, favoráveis ou desfavoráveis ali, conforme o caso, ok? Então vamos analisar essa tabela aqui. Azão 300, azão-azinho 500 indivíduos, azinho 200 indivíduos, total 1000. Com relação aos alelos, azão, a gente tem 2 vezes o 300, tá? E 0 azinhos, tá? Quando a gente tem azão-azinho, nós temos apenas 500 azães e 500 azinhos, determinando 1000. Aqui, azão 0 e 400 azinhos, dando 400 lá. A somatória do alelo azão 1100, somatória do alelo azinho 900, total 2000. O genótipo azão é 2 vezes o alelo A e assim vai, daí que a gente tirou aquilo ali. Muito bem, agora como que a gente vai fazer a chamada frequência genotípica? Então a gente vai ter número de indivíduos dividido pelo total. A frequência desse genótipo, 300 por 1000, depois desse 500 por 1000 e esse 200 por 1000. Tá? 1000 seria o total deles ali. Muito bem? E a frequência do alelo? A frequência do alelo também tem seu esquema básico ali. 2 vezes azão mais azão-azinho dividido por 2 vezes o número total. Tá? É bastante matemática que a gente utiliza para chegar nessas frequências ali. Então nós temos 600 azão, 500 aqui, 0, e aí a gente vai fazendo ali as frequências utilizando a fórmula. Tá? Então 1100 dividido por 2000, frequência 0,55. 900 dividido por 2000, frequência 0,45. O importante é saber que as duas frequências têm que se somar e dar 1, que significaria o 100% ali. Então depois você verifica se deu tudo certo. Tá? Exemplo, ao estudar uma população de rãs, o pesquisador coletou os seguintes dados apresentados aqui. Gzão 100, Gzinho 160, Gzinho 140. Então a primeira coisa a ser feita, a gente vê o total dos indivíduos, e depois fazer a frequência ali, como nós vimos. A frequência genotípica e a frequência alélica na sequência ali. Ok? Espero que vocês tenham gostado e até breve.